o Tiago Flores, né? Ele é gerente de distribuição de utilidades na Ternium Brasil e faz pós-graduação em gestão de projetos, né? Tem uma vasta experiência dentro da indústria e vai compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência. Tá? Ele vai falar um pouquinho sobre como ser um profissional multifacetado no mercado de trabalho. Bom, Tiago, fique à vontade, tá? Muito obrigada pela participação. Imagina. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui junto à ETERJ, conversando principalmente, né, com os jovens que estão aí estudando e se preparando para o mercado de trabalho. Eu que já fui um desses jovens, né? Eu entrei no mercado de trabalho como estagiário. Eu vou falar um pouco disso também na nossa conversa aqui, né? Não diria que seria uma palestra, mas seria uma conversa onde eu vou falar um pouco e no final a gente vai abrir para as perguntas e gostaria muito de responder aos questionamentos do pessoal aí. Bom, eu me preparei para falar um pouquinho da minha experiência e em cima dela, né, dissertar sobre esse tema que é muito válido, principalmente para o momento que a gente está vivendo, porque quanto mais capacitado e de maneira heterogênea nós somos nos dias de hoje, mais preparados nós estamos para entrar no mercado de trabalho e, na verdade, para sobreviver profissionalmente. Bom, conforme a Ana Maria introduziu, eu sou Tiago Flores, né? Eu trabalho hoje na Ternium Brasil, é uma siderúrgica muito conceituada no nosso país, né? No nosso estado, e eu tenho muito orgulho de ter nessa empresa dentro da nossa região. Traz muito progresso, né, para a nossa localidade. Mas eu tenho uma trajetória que eu gostaria de falar para poder citar algumas questões que eu trouxe para debater com vocês. Eu iniciei a minha carreira no ano de 2001 como estagiário técnico. Tá? Eu estudei aqui no Rio de Janeiro e terminei o meu curso técnico em São Paulo. Na época, por ocasiões da vida, eu me mudei para São Paulo e terminei o meu curso técnico lá. E, em 2001, eu iniciei como estagiário na Gerdau Cozigua, que fica, inclusive, ali em Santa Cruz também. Nessa época, eu tive a oportunidade de estagiar. Estagiei na área de mecânica, que é a minha formação de técnico mecânico. E tive, inicialmente, uma necessidade de me adaptar, primeiramente, na questão de diferenças por características pessoais. Na época, um dos grandes desafios que eu tive na empresa foi me colocar como profissional perante uma equipe que, naquela época, era uma equipe extremamente experiente. Experiente que eu falo de vida e profissional. Isso foi um desafio, não colocaria como uma dificuldade, mas foi um desafio. E eu superei isso através da adaptação, né, Um momentinho só, Ana Maria. Um momentinho só. Fala muito alto ali, diminui esse volume, por favor. Ao final, pessoal, faltando uns 10 minutos para terminar, nós vamos abrir para dúvidas. Bom, mais uma vez, desculpa aí, questões do nosso novo momento.
mas é até engraçado acontecer isso, porque a gente vê tantas questões engraçadas nessa questão de home office, nessa questão das pessoas estarem se adaptando a esse novo momento. Mas é porque eu estava ouvindo meu áudio aqui e estava dificultando o meu raciocínio. Bom, mas aí eu queria falar desse início, porque eu tive, primeiramente, esse desafio de me adaptar naquela situação. Tá? E o que me trouxe como diferencial para me destacar naquele momento? Como eu tinha ali uma equipe extremamente experiente, mas uma equipe que, de uma certa maneira, era conservadora, eu trouxe elementos que eram inovadores para aquele time. Então, o meu conhecimento de informática, o meu conhecimento, né, das novas tecnologias, uma maneira diferente de fazer os relatórios, de até mesmo fazer isso, porque era uma coisa que não era tão levada a sério para aquele time, né, porque era um time extremamente experiente, tinha uma bagagem muito grande, então não via isso como necessário e importante. Tá? Daí eu já começo a trazer elementos para vocês que não era minha formação, não era uma necessidade, não era um pré-requisito para a minha função, era um estagiário, mas o tempo todo ali trazendo esses elementos, então ajudando-os na parte de informática, trazendo esses relatórios, trazendo essa visão. Isso me destacou, inclusive quando eu fui efetivado como programador de manutenção, que era uma função que estava mais ligada a essa parte de gestão da manutenção, né? Bom, tive uma carreira na Gerdau de pelo menos 10 anos, fiquei lá até 2010. Lá eu cresci profissionalmente, fui técnico de manutenção, manutenção propriamente dito nos equipamentos, e depois eu saí de lá como técnico em projetos e tive aí essa trajetória. Tá? O tempo todo me adaptando aos desafios, tá? E eu trouxe, inclusive, uma frase, né, que faz parte da minha vida, que é a seguinte, e no decorrer do que eu vou estar falando aqui, vocês vão perceber que isso, de fato, é um lema para a minha vida, né? Se adapte à oportunidade, não espere ela se adaptar a você. Isso aconteceu muito comigo, nessa questão já do início meu nessa empresa, como toda a minha trajetória lá dentro e nas demais. Porque muitas vezes apareciam os desafios e quando eu os analisava friamente, eles não eram necessariamente adaptados à minha característica pessoal e profissional. Mas como eram oportunidades que estavam aparecendo e, num contexto geral, eram oportunidades significativas, eu me adaptei a essas oportunidades, né? E isso veio ocorrendo e ocorre até hoje, né? Há 2 meses atrás eu aceitei uma nova oportunidade que eu vou comentar aqui também e estou tendo que me adaptar a ela, inclusive, atualmente. Bom, quando eu saí da Gerdau, eu fui para a CSN, em Volta Redonda, uma outra siderúrgica, né? Filho de siderúrgico, e eu hoje lido bem com isso, porque já é a terceira siderúrgica que eu trabalho. Lá eu fui como supervisor de laminação e iniciando uma carreira de gestão, a qual eu não havia trabalhado antes. Tinha um perfil de gestão com pessoas muito grande, eu sempre me identifiquei com isso. E, inclusive, essa é uma outra questão que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente em empresas, quando você entra numa empresa, você tem 2 tipos de carreira. Você tem, na verdade, a gente chama de carreira Y. Então, nessa carreira Y, você tem 2 vertentes a se trilhar como profissional. Ou você segue a carreira de gestão, ou você segue a carreira técnica, tá? E para você escolher aquilo que você quer ser, né, falando dessa questão da carreira Y, que a gente encontra em grandes indústrias, mas também falando para os jovens que estão nos assistindo agora nesse momento,
Para você saber o que você quer ser profissionalmente, primeiro você tem que conhecer que pessoa você é. Por que eu falo isso? Porque para se adaptar, né, para um perfil profissional, você precisa se conhecer, né? Uhum. Exemplo, quando eu me descobri como gestor, eu me descobri uma pessoa que lido muito com pessoas e me interesso por essas questões. Então, inclusive, uma vez eu fiz um teste de aptidão, mas não precisa fazer um teste de aptidão, na verdade, para os jovens que estão nos assistindo aqui, se você procurar assuntos, seja na televisão, ou seja na internet, e você se deparar que você se interessa muito mais por assuntos ligados a coisas, exemplo, você quer ver lá o History, grandes construções, você gosta de ver lá reformas de carro, você possivelmente, claro que vai ter que aprofundar, você é uma pessoa que vai estar ligado mais à carreira técnica, ou seja, você vai querer lidar com máquinas, lidar com construções, ou lidar com reformas, lidar com reparos. Então, muito provavelmente porque o seu interesse natural, ele é um interesse ligado a equipamentos, a matérias físicas. E se você, nessa busca, por exemplo, se interessar por pessoas, muito provavelmente você é uma pessoa ligada a pessoas. Daí a importância da pessoa se conhecer, né, Tiago? Como você estava falando há Exato. pouco. Eu estou vendo você concordando, mas eu acho que você pode corroborar bastante comigo, porque você trabalha nessa área e sabe bem como essa questão do perfil profissional, né? Uhum. Verdade. Então assim, eu ao longo desse tempo todo, eu percebi muito isso, e a gente hoje discute muito, eu hoje como gestor, nós discutimos muito essa questão, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz algumas alterações no cargo do profissional, muitas delas, na verdade, a grande maioria, motivadas pelo próprio profissional, mas quando a gente tira um profissional da área técnica e coloca numa área de gestão, em muitos casos dá super certo, mas em muitos casos também não dá muito certo, né? Existe até uma frase de um livro muito conhecido, que é O Monge Executivo, que ele fala exatamente isso, que muitas vezes, numa troca de função, você pode perder um grande profissional. No livro ele cita um exemplo de um operador de empilhadeira, e ele fala que ele perdeu um ótimo operador de empilhadeira e ganhou um péssimo supervisor. E isso está muito ligado a essa questão do perfil profissional da pessoa, mas que está ligado diretamente ao perfil pessoal, né? Que foi o que a Ana acabou de comentar, de você se conhecer, né? E esse se conhecer é você, de fato, olhar internamente e em momentos em que você está o mais natural possível. Então, é num domingo, assistindo uma série, você começa a entender quais são as suas vontades, os seus desejos, os seus interesses. E isso está ligado diretamente ao profissional e aquelas pessoas que são realizadas profissionalmente, né? E eu hoje sou uma pessoa realizada profissionalmente, graças a Deus, e muito por isso, porque eu lido hoje com uma questão que eu sou fascinado, que é, de fato, gerir pessoas, né? E gerir pessoas é você alcançar seus desafios, alcançar as suas metas através das pessoas, né? E é um desafio muito grande, é um desafio extremamente desgastante, mas que o resultado é fantástico, né? Em algumas entrevistas, em algumas conversas que eu tive com profissionais de RH, já respondi inúmeras vezes a pergunta: você tem um case de sucesso ligado à gestão de pessoas, né? E eu tenho alguns, né? Né? E fico muito orgulhoso por isso. E esses cases de sucesso são exatamente aqueles cases que você consegue transformar a pessoa através da liderança, né? Então, tenho N casos a citar, mas sempre nesse sentido. Então, tiveram vários casos que a pessoa está ali, ela está perdida profissionalmente, de fato, perdida profissionalmente, você, através da liderança, da orientação,
do entendimento, fazendo esse papel de entender quais são os desejos daquela pessoa, você consegue colocá-la numa trilha em que essa pessoa tem um crescimento profissional assim, muito legal. E, né, trazendo aqui para a ETERJ, que eu conheço muito, né, inclusive já lecionei na ETERJ também, a ETERJ faz isso antecipadamente, né? Então, nas aulas, inclusive aulas que a própria Ana Maria que está aqui leciona, são aulas preparando o jovem, né, para esse mercado de trabalho. Uhum. Então, a gente fala de postura, a gente fala de como se colocar, né, numa conversa profissional, a maneira com que responde, né? Eu já citei, inclusive, em algumas conversas que eu já tive com os alunos, teve um momento que eu numa entrevista coletiva, e é claro que não foi só por conta disso, mas a primeira impressão que eu tive do público sentado, um deles me chamou muita atenção pela maneira com que ele estava sentado na cadeira, de uma maneira muito à vontade, né? E ele estava numa entrevista profissional, então ele estava escrachado na cadeira, né? Quase que deitado. E aquilo me chamou muita atenção e eu já olhei para ele de uma maneira mais interessada, vamos colocar assim. E durante a entrevista, de fato, ele não se mostrou apto para aquela função. Mas isso é mais uma importância de como você se portar. Uhum. Né? Tiago, você estava falando sobre a liderança, né? A liderança é uma habilidade de influenciar as pessoas. E por ser uma habilidade, você consegue desenvolver. O primeiro passo, né? A gente volta a bater na mesma tecla. O primeiro passo para você desenvolver essa habilidade é você se conhecer. E eu converso muito com os alunos, né, que é de extrema importância eles se conhecerem, de refletirem sobre eles, porque é muito mais fácil de conhecer os outros, né? Agora, olhar para si, tem muita gente que tem dificuldade, né, de se conhecer, né, fazer uma autoavaliação. Verdade. Esse dia eu estava conversando com alguns amigos, inclusive com a minha esposa, né? A gente estava conversando sobre esse assunto e quando você pede para um candidato falar sobre os defeitos dele, é muito difícil. E normalmente ele diz assim, ó, o primeiro defeito que ele fala é: eu sou perfeccionista. Isso já tá manjado. Na verdade, ele não fala um defeito, né? Ele fala, né? Ele tenta enrolar falar algo que defeito, na verdade é uma qualidade. É um defeito que eu gostaria de ter, ser perfeccionista, né? Porque, então, inclusive nas entrevistas que a gente faz lá, agora, né, quando a gente vai fazer entrevista e com muita habilidade os profissionais do RH, eles conduzem nessa entrevista junto conosco, da área operacional, a primeira coisa que eles falam, ó, você, por favor, cite 3 defeitos, 3 qualidades suas e 3 defeitos seus, mas não cite coisas como sou perfeccionista, sou pontual demais, enfim. Que na verdade não é defeito, né? É uma esquiva para você não falar o seu defeito, que é exatamente o que você falou, que é a dificuldade que a gente tem de olhar para a gente. Mais importante que falar o defeito, né? Falar realmente o defeito, falar o que está fazendo para melhorar esse defeito. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, teve um caso interessante comigo, né? Quando eu fui entrevistado para o atual cargo que eu me encontro, que é o cargo de gerente, que foi depois o meu chefe, né? Ele me perguntou exatamente essa questão do defeito, e aí eu falei para ele que eu tinha uma dificuldade de me organizar em relação ao tempo. Então, ou seja, me organizar no meu tempo na área, no meu tempo com as pessoas, no meu tempo com reuniões. Então, muitas vezes eu me atrasava numa reunião ou eu não tratava um assunto de maneira correta porque eu já tinha uma reunião para fazer. Então, eu tinha essa dificuldade. Então, eu falei isso para ele. E aí ele me perguntou, mas como é que você faz isso? Eu falei, bom,
ando com 2 telefones aqui, com um caderno aqui, e a gente vai dando um jeito, mas eu tenho essa dificuldade. E aí ele falou assim para mim, bom, quando você descobrir como fazer isso, você me avisa também, por favor. Então, você enxergar esses defeitos, que até, na verdade, a gente até hoje escolhe outra maneira de falar, que são oportunidades, né? Na verdade, perfeito só teve um, né? Independente da crença de cada um, mas só teve um, que foi Jesus Cristo, e o resto a gente está buscando essa perfeição. Diariamente, a gente nunca né? vai alcançar. Verdade. Mas então, assim, mas quando você enxerga essas oportunidades e realmente enxerga com clareza e quer, de fato, melhorar, é uma oportunidade incrível de crescimento, né? Porque você realmente começa a abrir, né, o horizonte num lado seu, que é um lado que muitas vezes é um lado desconhecido, né? Então, é muito importante, realmente, de a gente trabalhar esse lado. Tá? Bom, voltando um pouquinho aqui no roteiro, que eu preparei para comentar, e trazendo para esse lado do profissional multifacetado, né? Que é o profissional multidisciplinar, que tem um conhecimento, que precisa se adaptar às oportunidades. Eu trabalhei na CSN, conforme eu disse, um período muito pequeno, como supervisor. Lá eu tive que me adaptar a essa carreira de gestão, né, da qual a gente trouxe aí esse debate. E depois eu vim trabalhar, na época, a TKCSA, né, que era a ThyssenKrupp, e que, em 2017, veio ser a Ternium, né? A Ternium comprou a empresa e, enfim, e foi muito bom para todos os profissionais essa compra, inclusive. Mas quando eu vim para a Ternium, eu tive um outro desafio, porque, quer dizer, vim para a TKCSA na época, eu tive outro desafio porque a oportunidade que me apareceu era uma oportunidade de trabalhar primeiro, com manutenção central. O tempo todo eu trabalhava em áreas operacionais. Então, assim, quem trabalha em empresas vai entender, e quem não trabalha, eu vou tentar explicar. Uma empresa é totalmente seccionada, né, em setores, e existem os setores operacionais, ou seja, os que de fato fazem parte da operação do produto, ou seja, da produção daquele produto. No nosso caso é aço. E existem as áreas de apoio, RH, área de segurança, área de meio ambiente. E uma dessas áreas de apoio é a área de manutenção central, ou seja, é uma área estrategicamente posicionada na empresa que faz o apoio de manutenção para as áreas operacionais. Eu sempre trabalhei em área operacional, e quando eu vim para a Thyssen, na época, eu vim para uma área de manutenção central. Então, esse já foi uma primeira adaptação, porque a visão é totalmente diferente, né? Você antes era cliente e agora você é um fornecedor dentro da empresa. A gente sabe que a gente tem muitas relações de fornecedores e clientes, né? Inclusive dentro da escola é a mesma coisa, né? Quando os alunos trabalham aí nos projetos aí de FECIP, etc., também tem a mesma dinâmica. Você sempre vai ter o fornecedor e o cliente, e, né, numa FECIP, por exemplo, os alunos são os fornecedores e os clientes são as pessoas que vão visitar os estandes aí. Então, eu deixei de ser cliente para ser fornecedor, fazer para poder me adaptar a essa oportunidade, voltando àquela frase que eu falei, da gente sempre se adaptar à oportunidade e não esperar que a oportunidade se adapte a gente. E aí vinha trabalhar na manutenção central dentro da Thyssen até 3 meses atrás, que eu acabei de falar, mas eu vim para uma área técnica, né? E depois eu tive a oportunidade, mais uma vez, 1 ano, 2 anos depois, tive a oportunidade de voltar para a área de gestão, que de fato era um desejo meu, né? Porque de fato eu tenho uma veia
de gestão de pessoas muito forte comigo e graças a Deus eu identifiquei isso e hoje eu sou muito realizado por conta disso. E aí eu voltei a ser gestor, supervisor, coordenador e gerente, né? Eu queria comentar um pouco quando eu assumi a gerência de manutenção e infraestrutura, porque lá eu tive muitos desafios de adaptação, né? Eu sempre trabalhei com manutenção mecânica, né, hidráulica, pneumática e etc. E aí eu vim para uma gerência que tinha, dentro da gerência a gente tinha uma entrega ligada a civil, muito ligada a meio ambiente, ligada à questão de prevenção de incêndio, ligada a bombeiros, órgãos governamentais e etc. Tinha a parte da mecânica também, que era a equipe de ponte rolante, etc. Mas essas áreas que eu falei, infraestrutura, parte de prevenção de incêndio e a parte de meio ambiente, foram desafios muito grandes para mim, porque era uma novidade, né? E eu tive que me adaptar, né? E como eu fiz isso? Através da liderança, né? Então, utilizando a equipe que eu tinha, que tinha o conhecimento necessário, né? Buscando conhecimento. Então, eu tive que estudar, eu tive que me adaptar, eu tive que me atualizar, né? Eu tive que rever meus conceitos e a gente conseguiu assim grandes conquistas. Eu tenho muito orgulho desse tempo que a gente teve lá, desse desafio. Tive um grande desafio de assumir essa função de gerente, porque até então eu era gestor de pessoas e eu vinha a ser gestor do gestor, né? Tem um livro muito interessante também que fala sobre isso, que eu tive que ler, né, e me ajudou muito, que é o Pipeline da Liderança, que ele fala muito sobre essa questão. Então, é mais uma adaptação, né? Então, o tempo todo, eu estou querendo trazer para vocês o quanto um profissional que busca ser um profissional, né, de alta performance, ou seja, um profissional que vai ter crescimentos, o quanto que ele precisa se adaptar o tempo todo, né? O quanto que ele precisa ser multifacetado, né? Então, eu estou trazendo a minha experiência para vocês exatamente para trazer esses desafios que eu tive, essa necessidade de adaptação o tempo todo, né? Então, tivemos esses desafios, né? Esse desafio de ser gestor de gestores, né? Esse desafio de lidar com essas áreas técnicas que eu mencionei para vocês e tive aí uma necessidade de adaptação, né? E como crescimento profissional assim foi gigantesco, né? Realmente foi muito grande mesmo, e agradeço assim muito as pessoas que estiveram lá comigo, inclusive algumas até estão entrando aqui, né? O Helber acabou de falar comigo aqui, foi um cara que participou disso comigo lá, inclusive. E, mais uma vez, né, cito essa questão da adaptação e do crescimento profissional que a gente tem com esses desafios. No início desse ano, eu recebi um novo desafio, né, dentro dessa minha atual função, de ir para uma área que é a atual área que eu me encontro hoje, que fez parte da minha apresentação, que é ser gerente de distribuição de utilidades, né? E lá a gente faz a distribuição de utilidades. Utilidades, quando a gente fala, são gases, nitrogênio, oxigênio, água e etc., e energia, né? Eu sou um engenheiro de produção, sou formado em técnico mecânico, e fui para uma área que 70% é energia elétrica, né? Elétrica, eletrotécnica, etc. Então, esse foi um desafio assim enorme, está sendo, né? Estou há 2 meses nessa função, né? Mas, mais uma vez, né, a gente tem que se adaptar às oportunidades. Foi uma oportunidade riquíssima em questão de conhecimento, um time extremamente experiente e capaz,
e estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana junto. Mas, mais uma vez, né, essa necessidade de se adaptar e estudar. Então, finais de semana, não é brincadeira, finais de semana estudando, dando, né, uma olhada no layout da planta, estudando alguns conceitos para ter sucesso nessa adaptação e aceitar esses desafios, né? Então, assim, de maneira breve, né, para não ficar maçante, eu queria falar um pouco dessa minha trajetória. Então, já são 20 anos dentro dessa área de siderúrgica e de manutenção, que, falando assim, parece uma coisa muito única, mas, né, comecei como estagiário, fui a técnico, depois fui a supervisor, depois fui a coordenador, hoje eu sou gerente, e dentro dessa carreira, de fato, eu tive muitos desafios e muitas necessidades de adaptação. Tenho até hoje e com certeza terei muito mais, né? Trago para vocês, né, essa importância de vocês realmente se atualizarem. Quem está estudando agora, quem ainda está pensando que vai ser, ou aquele que já trabalha, mas quer buscar uma área profissional, uma área técnica, saiba o que você quer ser agora, né? Pense em você daqui a 5 anos, pense em você daqui a 10 anos, e, de fato, faça um planejamento na sua cabeça em relação a isso. Não é historinha de livro motivacional. Isso eu estou falando porque eu vivi isso, vivo isso. E quando você coloca isso na sua cabeça e, de fato, trabalha em relação a isso, a gente não tem como não ter sucesso, né? Pode muitas vezes demorar, né? Pode muitas vezes parecer que você está no caminho errado, né? Isso aconteceu comigo muitas vezes, mas quando você tem uma linha muito clara de onde você quer chegar, não tem como dar errado. E, então, assim, ter a linha, ter a consciência do que você quer, né? E a capacidade de se adaptar. Então, se adapte aos desafios, não esperem que os desafios se adaptem a você. Eu quando professor, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado desse grupo de profissionais assim tão importantes para a nossa sociedade, né? Eu tinha vários alunos que sabiam que eu trabalhava também na área, né, porque eu trabalhava de dia e dava aula à noite, e me procuravam. Professor, surgiu uma oportunidade para trabalhar assim, assado. O que eu faço? Pô, não tem nada a ver comigo. Né? Uma vez teve um aluno meu que falou assim, poxa, teve uma oportunidade, professor, mas é manutenção de carro. Caramba, quem estuda, pô, área industrial. Falei, e daí? Qual o problema? Você quer trabalhar? Quero. Você se enxerga? Pô, me enxergo. Você tem outra oportunidade agora? Não. Então vai lá, experimenta, né? Encara e se adapta. E deu super certo, né? Deu super certo. Eu tenho vários feedbacks deles em relação a essas questões, né? Inclusive lá onde a gente trabalha na Terni, tem muitos ex-alunos da Terni, alguns ex-alunos, bem ex-alunos mesmo, sabe? De turmas de 90 e pouco, e alguns mais recentes. Mas é muito bacana isso. Então, fazer parte dessa história, não só minha, mas também desses profissionais ou desses jovens profissionais, é muito legal. É muito bom, né? Bom, era basicamente foi o roteiro que eu criei aqui, né? Como eu disse, tentei ser breve nessa história, são 20 anos, então, mas o meu grande objetivo era trazer, através da minha trajetória, a necessidade, primeiro, de você se conhecer pessoalmente, para que você consiga definir
como e quem você quer ser como profissional, né? Ter muito claro os seus objetivos e, por fim, se adaptar às oportunidades, ter capacidade de adaptação para poder aproveitar as oportunidades. Vamos abrir as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode digitar. Eu tenho uma aqui, eu só não consegui pegar quem foi que escreveu, né, que fez a pergunta. Mas como obter êxito num ambiente de trabalho em que o funcionário se destaca e fica mal visto pelos antigos? Né? Eu acredito que sejam né, aquelas pessoas né, mais antigas dentro da empresa, né, que não tem uma visão mais ampla, né, e começa a ser incomodada por aquela que começa a se destacar. Eu entendi perfeitamente a pergunta, aliás, uma ótima pergunta, e a qual eu vivi muitas vezes e vi muitas pessoas viverem isso. E isso que ele está perguntando muitas vezes você tem uma oportunidade da qual pessoas que estavam ali há mais tempo não tiveram essa oportunidade, né? Primeiro que, aí eu gostaria de falar algumas coisas em relação a isso. Tem várias questões que eu gostaria de falar em relação a isso. Primeiro que ninguém é escolhido, né, para uma oportunidade ou para uma nova função à toa. Muitas vezes você, esse profissional antigo, ligado à pergunta que foi feita, mas qualquer pessoa, essa pessoa ela não está conseguindo enxergar as qualidades daquele profissional. Mas alguma coisa aquele profissional fez para se destacar e merecer aquela oportunidade. Isso você pode ter certeza absoluta. Pode ser uma performance vasta, pode ser uma colocação muito bem feita numa situação oportuna, pode ser uma inovação que ele traz como profissional, alguma coisa ele fez para se destacar e alguma coisa ele fez para merecer aquela oportunidade. Então, o primeiro ponto que eu queria falar em relação a essa pergunta é: não busque saber por que aquele profissional foi escolhido. Busque saber por que você ainda não foi escolhido e busque melhorar você para que você seja o próximo escolhido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você, que está sendo escolhido, lida com essa situação, que eu acho que foi essa pergunta, né? Primeiro, mostrando profissionalismo, né, total. Então, seja isento de conversas, procure não entrar nessas conversas, inclusive, né? Procure não expor as pessoas e trabalhe profissionalmente. Mostre profissionalmente quem você é, mostre profissionalmente por que você está ali, né? Eu lidei com isso várias vezes e, inclusive, aí, usando aqui o exemplo e a maioria das pessoas que estão nos assistindo, né? Eu tive esse desafio quando eu fui ser professor, por exemplo, né? Eu tinha lá meus 20 e poucos anos e tinham alunos mais velhos que eu. E muitas vezes eu tive situações dentro de sala de aula que o aluno me desafiava para saber se eu sabia tanto quanto ele, né? E como que eu lidava com isso? Mostrava que eu sabia, né? E muitas vezes aquilo que eu não sabia ou algo muito específico, eu buscava informação e a gente trabalhava da melhor maneira possível. E sempre obtive êxito nisso. Na empresa, a mesma coisa. Trabalhe profissionalmente, mostre por que você está ali, né? E, em muitas vezes, inclusive quando eu assumi esse cargo de gerente, muitas pessoas, né, entraram na minha sala e falaram assim: cara, eu não entendi por que você sentou nessa cadeira. Eu inclusive, duvidei, desconfiei do porquê você está sentado nessa cadeira, mas hoje eu entendo que você é merecedor de sentar aí. Então, é exatamente respondendo a pergunta que foi feita, né? E é isso. Isso é gratificante demais ouvir, sabe? É muito legal mesmo, né? Saibam de uma coisa: sempre que você cresce hierarquicamente numa empresa, quanto mais você sobe, mais o ar é rarefeito.
Uhum. Então, você vai perder amigos, colegas, você vai se sentir só, você vai é, 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 ter algumas questões que você não vai conseguir resolver, isso você vai ter que seguir sua vida e vai. Pô, aquele cara era meu amigo, não sei o quê. Não tem como se preocupar com isso. Você tem que ter, né, Faz seus parte amigos, exatamente. faz parte da Seus natureza humana, amigos, né? Aquilo que tu falou, né? É perfeito só Jesus, né? E é uma habilidade também, exatamente. mais uma habilidade do profissional multifacetado, né? Saber lidar com essas situações. Exatamente, exatamente. Exatamente. E essas situações que levam aos relacionamentos, né? E a gente sabe que um relacionamento, e aí quando eu falo de relacionamento, eu falo de todo relacionamento, né? Relacionamento companheiro e companheiro, relacionamento pai e filho, relacionamento chefe e, e profissional, relacionamento professor e aluno, todo relacionamento ele é difícil, né? Ele é sempre muito difícil, né? Mas tem que ter, de fato, essas duas questões que eu falei, né, para saber lidar com essa situação e você seguir. Você sabe que está indo no caminho certo, você tem a consciência tranquila de que você está ali pelo seu profissionalismo, pelo sua performance, siga. E vai nessa linha que não tem como dar errado. Eu converso muito com os alunos, né, sobre isso, porque a autoestima, né, às vezes eu vejo muita baixa autoestima neles, porque assim, eles precisam acreditar neles, acreditar no potencial deles, Sim, porque se você não acredita em você, né, quem é que vai acreditar? E isso faz isso. parte da natureza. Quando a gente começa a se destacar, isso gera, às vezes, inveja naquela pessoa que quer ficar estagnada. E ela vai Isso. fazer de tudo para você não subir, te desanimar, te desmotivar, né? Mas se você tiver planejamento, foco, né? Qualificação constante, adaptar as oportunidades, você chega onde você quiser. Isso. É Né? exatamente Isso está isso, né? tudo dentro do que Perfeito. você contribuiu nessa noite aí, né? Que eu não tenho dúvida, né? Que vai agregar muito na vida profissional das pessoas que estão participando agora dessa live. Legal, não, com certeza. E é exatamente isso. É exatamente isso. Enfim, não tenho o que falar. É exatamente É. isso o que você falou, porque isso vai acontecer sempre, tá? Em todo lugar. Porque Sempre às vai ter vezes, né, pessoas. porque às vezes tem, os alunos falam assim, quero trabalhar na empresa dos sonhos. Eu falei assim, não existe empresa de sonho, porque a empresa é composta por seres humanos, por nós, e os seres humanos são cheios de defeitos e qualidades. Exatamente, Então, exatamente. você vai encontrar qualidade, você vai encontrar defeitos, né? Porque às vezes eles ficam Sim. imaginando que vai entrar numa empresa que não vai ter nenhum defeito, se tudo perfeito, e não é, né? Você vai ter que se Não, adaptar a essas situações. não e eu vejo muitas pessoas também se queixando da empresa que elas trabalham, mas muda de endereço, porque vai É, ter, porque conforme você falou, todas as empresas são formadas por pessoas, né? Eu vejo pessoas se queixarem de grupos que montam na escola, montam na uhum, igreja, uhum. normal. Em Você todo formou um local. grupo, eu brinco assim, cara, pega um time, monta um time formado por pessoas da NASA, pega na NASA 20 pessoas e monta um time. Você vai ter aquele que puxa para trás, o que puxa para frente, o que faz fofoca, não tem jeito. É Então, verdade. assim, é o que você falou, é ter planejamento, ter foco, seguir, né, ter esse jogo de cintura e lidar com as pessoas e o que você comentou, que é muito verdade, não crie essa expectativa. Saiba que vai acontecer isso, né? Espere isso Uhum. e vá em frente. E vá em frente. Mais alguém tem perguntas? Alguém mais quer fazer perguntas? Eu vi aqui um rapaz que perguntou como que ele teria oportunidade na Térnio. Hum. Entra no site, no sistema, a Térnio tem uma página no vagas.com e tem lá as oportunidades que são abertas externamente e se inscrevam lá que as oportunidades são dadas e eu, como estou lá dentro, funciona.
muitas pessoas têm a descrença, né? Não, funciona, o RH lá trabalha muito seriamente com isso, e eu já participei de entrevistas que são formadas por profissionais desse grupo. Mais alguma pergunta? Eu acredito. Mais alguém quer fazer perguntas? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, Thiago. Você consegue visualizar aí? Os comentários, estou vendo aqui. Se tiver... Não está aparecendo aqui para mim. Aqui, ó, tem alguns amigos meus aqui, tá? Uhum. O Edmar está aqui, ó. O Edmar, ele trabalhou comigo, ele está aqui, ó. Fala um pouco da minha trajetória. O Edmar eu conheci numa entrevista, né? Eu fiz essa entrevista que eu comentei no início, que tinha um rapaz lá sentado, escancarado. Eu não lembro se foi no mesmo dia que ele, mas eu conheci ele numa entrevista como essa, de várias pessoas. A gente estava montando um time grande lá, né? E nós fizemos entrevistas e ele era um desses entrevistados. Eu entrevistei, eu o selecionei. Ele trabalhou comigo quando eu era coordenador de execução, né? A gente trabalhou junto, ele foi meu técnico, mas primeiro ele foi meu mecânico, mas eu já percebi nele uma capacidade de trabalhar com pessoas. Ele trabalha muito bem com pessoas, e aí eu coloquei ele como técnico, que é um líder técnico, mas acaba sendo um líder, né? Depois ele cresceu, foi para a área de planejamento, e hoje ele está como coordenador lá de execução também. Legal. Então, é mais um exemplo aí de se adaptar, porque, né, ele entrou como mecânico, era a oportunidade que tinha, ele se adaptou à oportunidade, cresceu, né, por conta do trabalho dele, né, do desempenho dele, foi para uma área de planejamento, que é uma área de gestão, uma área, né, que trabalha mais dessa parte da inteligência da manutenção, e hoje ele é coordenador de execução dessa equipe que eu participava, inclusive. Então, é mais uma trajetória muito bacana aí. E obrigado aí pelos comentários da turma aí, Edmar, Aline, que falou aqui também. Muito legal ver todos vocês. Milena está falando aqui, ó. Muito bacana. Eu comento muito com meus alunos, né, porque eles criam muita expectativa na empresa. Quando eles vão para uma entrevista, seja de estágio ou de emprego, eles vão com foco o que a empresa tem para me oferecer. E eu falo assim, o foco não tem que ser esse, você tem que focar em você. O que você sabe para oferecer à empresa? Quais são suas qualificações que você pode oferecer à empresa? Isso, o que você pode fazer na empresa? Eu queria que você falasse, porque a gente fala em sala de aula, né, e um profissional, né, do seu pilar, talvez enfatizando isso, né, eles entendam um pouco mais. Então, eu gostaria de falar, que você falasse um pouquinho dessa importância, né, de esse olhar, né, porque geralmente eles criam muita expectativa na empresa, e aí acho que está dentro daquilo da pessoa se conhecer, né? O que sabe fazer, né? Quais são minhas qualificações? Como eu posso contribuir para com a empresa? Isso. São coisas que as pessoas precisam refletir sobre isso. Eu acho que em cima disso, Ana, tem alguns aspectos que é o seguinte, é o que você falou, né? Você tem que demonstrar, através das oportunidades que você tem, né? E a primeira oportunidade que você tem é numa entrevista. Então, numa entrevista, você tem que apresentar para a empresa o que você tem, né, de benefício. E aí, a primeira questão que os alunos têm, muitos deles têm assim, mas não tem experiência nenhuma, né? Não tem experiência, a empresa vai querer experiência. Você não tem experiência, mas você é um cara comprometido, mostra isso de alguma forma. Por exemplo, eu tive entrevistas que eu fiz, lá a gente tem um programa de jovem aprendiz, né? E eu fiz várias dessas entrevistas e as pessoas não têm... eu estou tentando ler as perguntas aqui, já tem uma aqui. Tá? E as pessoas não têm experiência, né? Já é sabido que não tem experiência, que é o jovem, acabou de fazer o curso e tudo mais, e está ali buscando oportunidade. E aí, a gente ia para a questão, por exemplo, teve um jovem que eu selecionei ele, porque eu comecei a conversar com ele, e ele falou que
ele ajudava em casa, que ele trocava as tomadas de casa, que ele que trocava o ventilador, que ele... Falei, cara, esse cara é um cara comprometido, é um cara responsável, uma pessoa É que... um menino Entendeu? Uma pessoa proativo, que né? tem uma liderança, que busca fazer, que não espera sentado, né? Busque dentro de você o que você pode oferecer para a empresa. E ainda que você não tenha experiência, ainda que você não tenha aquele perfil profissional no currículo, você pode ter ele pessoalmente falando, né? Então, você pode ter essas qualidades. Aí você tem que buscar maneiras de mostrar essas qualidades, né? E aí, mais uma vez, tem que aproveitar as oportunidades. A primeira oportunidade é a entrevista. Então, na entrevista, você tem que ir lá, demonstrar o que você é, falar bem de você, se vender bem, né? E, que é o principal, que as pessoas fazem muito pouco, e eu já selecionei profissionais por conta disso, é estudar sobre a empresa, sobre a oportunidade que você está indo, né? Eu lembro que uma vez a gente escolheu um profissional que ele falou, ó, não, eu quero trabalhar na Ternium porque, na época era Thyssen ainda, inclusive. Eu quero trabalhar na Thyssen porque a Thyssen produz 5 milhões de toneladas por ano, porque a Thyssen produz placa e o aço dela é de qualidade e é utilizado para a indústria automobilística. O que esse candidato está mostrando para mim? Ele é um cara planejado, é um cara organizado, que estuda e que busca as oportunidades que ele quer. Ele mostrou isso para mim. Então, assim, o empenho dele de estudar, de se preparar para a entrevista, mostrou para mim que na carreira profissional ele vai ser assim. E ele hoje, inclusive, né, ele entrou como mecânico, está como técnico lá e está crescendo. E vai crescer, não tenho dúvida disso. Ainda mais. Mas, então, assim, para com isso. Esse negócio de, eu não sou preparado, não para com isso. Você tem qualidade, busque essas qualidades, se venda bem e se prepare para as oportunidades. Primeira oportunidade é a entrevista, depois você vai ter reuniões, você vai ter... E prepare, né? Esteja sempre pronto. Esse é o recado que eu deixo para a turma aí. Eu vi uma pergunta aqui que a menina perguntou quais são os critérios das grandes empresas, né? Eu acredito que critério que ela fala deve ser critérios de pré-requisitos, né? Né? Eu falei um pouco aqui, mas conforme a gente comentou, hoje a empresa busca, e aí eu estou falando da minha empresa, né? Estou falando de todas as empresas que eu trabalhei, e eu tenho certeza que eu estou falando por todas. Hoje a empresa ela busca muito mais um perfil pessoal do que um perfil profissional, né? Hoje, a nossa empresa está investindo muito em jovem aprendiz, que é da área técnica, né? Estagiários e jovens profissionais, que são recém-formados de faculdade. Ou seja, pessoas que não têm experiência profissional, mas que, em cima do processo seletivo, demonstram bons perfis pessoais, né? Então, é uma pessoa dedicada, comprometida, organizada, enfim. Então, os critérios da empresa principais são esses, né? Porque, inclusive, um dos outros lemas que a gente comenta lá, infelizmente, muitas vezes você contrata o profissional pelo conhecimento técnico e demite ele pela questão disciplinar, pelo pessoal, né? Então, os critérios das grandes empresas, principalmente, são as suas características e qualidades pessoais. Sem dúvida. Mais alguma pergunta? É porque acho que é 1 hora de live, né? Acho que fecha, faltam 5 minutinhos. Bateu os 60 minutos. Mais alguma pergunta? Está aparecendo aqui, não aparece. Não tá Como aparecendo. posso mostrar a uma empresa os meus pontos positivos? Bom, eu falei, né? Tem que ser nas oportunidades, né? Então, se você ainda não é um profissional, a primeira oportunidade que você tem é numa entrevista. Se você já é um profissional, você tem que buscar oportunidades em que você vai ser exposto de alguma maneira. Então, por exemplo, você foi numa reunião com 100 pessoas
né? Com 100 pessoas. Por exemplo, nessa live aqui, né? Tá aqui a live, imagina uma reunião numa empresa. E você tá lá. Se abriu para pergunta, ou abriu, se posicione, pergunte, fale, se mostre, tá? Dessa maneira você começa a mostrar suas qualidades, seus pontos positivos, né? Então, questão da preparação constante, né? A pessoa tem que estar preparado quando a oportunidade aparecer, não esperar a oportunidade para se preparar, né? Essa live aqui é uma oportunidade da pessoa estar se qualificando, estar se preparando, né? Então, agarrar todas as oportunidades. Isso aí. É exatamente isso, né? E aí, respondendo a pergunta dele, como fazer? Aproveitar as oportunidades, estar pronto, né? E, exatamente, Isa, quem é visto sempre é lembrado, é isso aí. Aproveitar a oportunidade, se colocar, se mostrar, né? Se não ter medo de se expor e aí sim, naquele momento, mostrar sua qualidade, mostrar seus pontos positivos, né? É isso. Respondendo a pergunta aí também não peguei o nome dele, mas agradeço aí a todas as perguntas, inclusive, agradeço a participação de todos aí. Nós que agradecemos, Thiago. A ETERJ te agradece muito, tá? Não tenho dúvida, né, que vai agregar muito na vida do pessoal que participou dessa live, tá? Muito obrigada por sempre atender com tanto carinho, tanta disponibilidade a ETERJ, tá? Nada, saudades. Eu que agradeço. Tá? Saudades. Eu também tenho muito saudade de sala de aula, muito. Era uma experiência muito bacana. Infelizmente, hoje a gente não consegue adaptar por conta do desafio, mas assim é muito legal. Assim, eu gostaria de parabenizar todos vocês, né? Ser professor é realmente ser um herói, né? E vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. A ETERJ está de parabéns por esse trabalho que ela faz, né? De trazer profissionais aqui para falar com os jovens, dar essa exposição, né? E mais uma vez a gente falou, aproveitem isso, pessoal, aproveitem isso. Essas pessoas que estão aqui com vocês, todas elas, estou falando de todas as lives, né? De todas as oportunidades, e todos os professores que estão aqui estão dedicando seu tempo de lazer, né? O seu tempo de descanso para estar aqui se doando para vocês. Então aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, muito bom. Thiago. Muito obrigada. Tá? Forte abraço. Valeu. Abraço na Fernanda, na filhota, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.